Olá, bom dia. Estamos hoje, então, entrando ao vivo em mais uma live news aqui do portal Clique News. E hoje nós conversamos sobre um assunto também de extrema importância nesses momentos que estamos vivendo hoje. Nós falamos, então, o nosso tema hoje é o importante papel da fisioterapia. E nós conversamos hoje com a fisioterapeuta Ariela Tafarel Cato, que vai estar falando um pouco sobre o seu trabalho, sobre a sua área de atuação, que muitas pessoas ainda não conhecem, e que hoje vai ser assuntos bem importantes. Bom dia, Ariela, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Bom dia, Dinara. Bom dia, então, a todos que estão nos assistindo, né, através do Facebook do Clique News. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, de estar aqui falando um pouquinho para você sobre a minha profissão, né, uma profissão que está inserida aí na área da saúde, né, é uma profissão também que está na linha de frente também ao combate ao coronavírus, né. Nós estamos inseridos também dentro dos hospitais, né, trabalhamos com a reabilitação dos pacientes. E também toda a outra questão, toda a outra parte da fisioterapia que vem antes, né, desta pandemia, né? Toda a questão de reabilitação física. Para a Organização Mundial da Saúde, ser saudável é mais que estar livre de afecções e enfermidades. Ou seja, significa o estado completo do ser humano e, além do seu bem-estar físico, também o mental e o social. A partir desta informação da organização, é possível compreender o porquê da necessidade de tantos profissionais para a qualidade de vida, para que essa qualidade de vida seja garantida. Os fisioterapeutas, por exemplo, são fundamentais, mas será que nós já nos damos conta da importância da fisioterapia? Porque muitas vezes a gente dá importância para tantos outros profissionais, mas a fisioterapia em si a gente só lembra dela quando acontece alguma lesão ou algum problema que outros profissionais não resolvam. Então, Ariela, a minha primeira pergunta é: o que é a fisioterapia e para que ela serve? Então, como eu disse, a fisioterapia ela está inserida dentro da área da saúde, né? Nós trabalhamos, então, tanto com a prevenção de doenças e lesões, tanto com tratamento e, a partir do tratamento, a reabilitação para a volta desse paciente, né? A fisioterapia, então, ela trata não só lesões esqueléticas, de músculos, de articulações, mas ela também trata a parte de órgãos, digamos assim, porque nós temos a fisioterapia respiratória, que trabalha com o pulmão, temos a fisioterapia cardiológica, a fisioterapia vestibular. Então, ela está praticamente inserida em todas as áreas da medicina. Nós temos a fisioterapia por trás para trabalhar a reabilitação dos pacientes, de todos os que precisam, né? Qual é a segunda pergunta mesmo, Dinara? E para que ela serve? Então, a fisioterapia serve, como eu disse, na prevenção, reabilitação e tratamento dos pacientes que nos buscam, né? Não só nos buscam, mas muitas vezes, a grande maioria das vezes, na verdade, a gente recebe os pacientes através da orientação médica. Os médicos nos encaminham muitos pacientes. Não só eles nos encaminham, também o paciente pode nos procurar quando ocorre alguma lesão, quando ele está necessitando, quando ele sente alguma dor, ele também pode nos procurar. E dentro da nossa área de atuação, né, a gente pode traçar um tratamento para essa pessoa. A gente sabe, então, que a fisioterapia, então, como você falou, tem vários eixos, né? Isso. E em quais situações é importante as pessoas irem buscar um fisioterapeuta? A fisioterapia. Principalmente pessoas que realizaram alguma cirurgia, né? Então, tanto no pré-operatório como no pós-operatório, a cirurgia a fisioterapia é muito importante, né? No pós-cirúrgico, porque ela evita do paciente ficar com alguma sequela da cirurgia.
também ajuda na reabilitação da dor nos primeiros dias de pós-operatório, né? E a partir desse tratamento também a gente consegue dar alta para esse paciente, para ele retornar às suas atividades após essa cirurgia. Pacientes que tiveram alguma lesão recente, por exemplo, os entorses, né? Que, por exemplo, você virou o pé, ou dentro de casa, estava realizando alguma atividade, sentiu aquela dor na coluna, aquela fisgada, aquela dor aguda. Quando você precisa prevenir alguma lesão também, por exemplo, você sabe que a sua família tem histórico de problema de coluna, por exemplo, e você já tem uma má postura, você já sente um pouco de dor, já senta errado, né? Então, a fisioterapia ela pode te ajudar a prevenir um futuro problema, né? Uma futura lesão. Como a gente falou, então, existe uma variedade de áreas na qual o profissional pode atuar, né? Desde o campo esportivo, ajudando aquele jogador que sofre uma lesão, como tu falou, durante a partida, ou até trabalhar também com neurologia, diretamente ligado a pessoas com derrame ou paralisia cerebral, né? Há ainda também quem faz acupuntura, pilates, massagem e tantas outras coisas que um fisioterapeuta também pode atuar. Ariela, muito tem se falado, e eu também procurei alguns textos que falam sobre fisioterapia contemporânea. Eu gostaria que tu explicasse para nós o que isso significa. Então, há alguns anos atrás, as pessoas geralmente viam a fisioterapia apenas como massagem, por exemplo, né? Só com uma massagem ou aquela reabilitação eu vou falar um termo que os pacientes usam muito, do choquinho, que eles iam para a fisioterapia para fazer o choquinho, né? Então, o choquinho, ele é um aliado dentro da fisioterapia, né? Claro, ele trabalha na dor, é uma eletroestimulação que a gente usa, é um aparelho de eletroestimulação que a gente usa para aliviar sintomas de dor desse paciente. Mas a fisioterapia, ela vai muito além de apenas tratar uma dor local ali, né? Tem toda a questão da reabilitação do paciente, trabalhar o paciente como um todo. Às vezes, ele está com uma dor no ombro, por exemplo, mas essa dor nem iniciou no ombro. Ele tem um problema lá na coluna que está gerando essa dor no ombro. Então, às vezes, não vai adiantar. Os médicos encaminham para nós com 10, 20, 30 sessões de fisioterapia. Será que vai adiantar eu ficar fazendo massagem e ficar fazendo o choquinho que falam durante 30 sessões de fisioterapia, sendo que eu vou dar alta para esse paciente no final desse tratamento, dali 1 ou 2 meses ele vai voltar com a mesma dor. Então, a fisioterapia ela deve de tratar o paciente como um todo, né? Trabalhar a questão do alongamento, do reforço muscular, não é apenas a dor local que nos importa, o paciente ele é inteiro, né? Então a gente precisa tratar o corpo dele, o corpo todo. Muito legal. E a reabilitação funcional, o que é? A reabilitação funcional vem dentro da fisioterapia como uma aliada já numa fase final assim da fisioterapia. Então já é aquele paciente que está com uma dor leve já, e ele já está podendo trabalhar algum tipo de exercício, né? Então, a reabilitação funcional, ela trabalha para o fortalecimento dos grupos musculares, para que a gente consiga dar alta para esse paciente e ele volte para as atividades de vida dele, né? Antigamente, um paciente que era diagnosticado, por exemplo, com problema de coluna, ele se tornava praticamente incapaz de tudo. Não, você não pode mais trabalhar, você não pode mais se abaixar, você não pode mais carregar peso de forma nenhuma. Hoje em dia, já não é mais assim. A gente vê que não, que a gente precisa devolver a vida ao paciente, devolver as funções a ele. E a reabilitação física que vai fazer isso. Vai devolver o dia a dia do paciente. A gente precisa largar ele da fisioterapia, ele voltando praticamente a todas as funções que ele fazia antes, né? E não condenando ele a um diagnóstico ali que ele nunca mais vai poder fazer nada. É isso que é uma coisa...
não é mágica, mas se tu for olhar, é uma coisa mágica para a pessoa que está sofrendo, né, naquela situação e que precisa, como tu disse, voltar às suas atividades, né? Agora vamos falar do dito coronavírus, né? A pandemia do coronavírus, além do risco de contágio, ele tem afetado também a nossa saúde mental. Há uma epidemia de ansiedade. Mas aí a gente pergunta, o que a ansiedade tem a ver com a fisioterapia? E não para menos, o aumento diário do número de óbitos pelo mundo, somado à falta de um tratamento eficaz contra o Covid-19, piora o quadro. Estamos vivenciando um período crítico e atípico. Alteramos nossa rotina, mudamos nossos hábitos, alguns deles, inclusive muito significativos, como as manifestações de carinho em forma de beijos e abraços, tão comuns em nossa cultura brasileira. Eu gostaria, Ariela, então, que tu falasse para nós o que a fisioterapia pode auxiliar no meio de toda essa pandemia, principalmente na nossa saúde mental. Eu também procurei alguns outros textos que falam sobre os benefícios. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre os benefícios que a fisioterapia e o próprio Pilates, que é uma coisa que tu atua bastante aqui no município. Então, o Pilates, ele é uma área, tanto a fisioterapia como os educadores físicos, eles podem atuar, né? É como se fosse uma atividade física, né? E a gente sabe que a atividade física, ela faz muito bem para o corpo e para a mente, né? Então, as pessoas, elas ficam com toda essa questão, precisa ficar em casa, tem que ficar em casa. Elas acabam, às vezes, até largando muito. Pessoas que eram ativas antes, né? Acabam ficando sedentárias, ficando em casa, por uma questão de necessidade, né? Mas o Pilates, ele vem a somar para essas pessoas que sofrem de algum problema tanto de ansiedade como de dor. Porque a inatividade, ela também nos gera dor, né? Geralmente, os pacientes que vêm me procurar, eles me procuram por causa da dor. Aí, agora veio a pandemia, todo mundo acabou que ficando mais em casa, parando com as suas atividades. E o que vai acontecer? A dor, ela vai voltar, né? Os tratamentos, eles não podem parar. Claro que a gente precisa ter todas as medidas de segurança, né? Saber como é que é o histórico do paciente também, se é possível ele continuar as atividades, né? E o Pilates, então, ela é uma atividade que ela é muito rica em todos os aspectos, porque além da parte física que ela vai te ajudar, ela te ajuda muito na parte mental, né? De tranquilidade. A gente trabalha a respiração também durante os exercícios, então a respiração também é importante para essa questão da ansiedade, né? O Pilates, então, ele é um método, né, que ele foi criado por um alemão e isso é muito tempo atrás já. E esse método, quem é formado no curso de Pilates, a gente aprende sobre esse método, né? Como aplicar esse método nos teus pacientes. Nem seria apenas pacientes, porque qualquer pessoa pode fazer o Pilates, como atividade física mesmo, né? Não precisa você ter dor ou não precisa você ter algum problema. Como ele é inserido como uma atividade também, qualquer pessoa pode fazer. E é uma conexão muito legal entre o exercício do Pilates, porque ele trabalha muito a conexão entre a mente e o corpo. A gente trabalha os exercícios tentando conectar essas duas questões, né? São exercícios, então, sem impacto, exercícios mais leves, mas que trabalham muito o fortalecimento interno do nosso organismo, do nosso corpo. Por isso que ele ajuda muito na questão das dores. Qualquer pessoa pode fazer o Pilates, tanto de uma criança até um idoso. Aliás, ele é bem benéfico para os idosos, né? Como é um exercício de baixo impacto e é um exercício com acompanhamento bem de perto, assim, ele é bem importante para os idosos também. Perfeito. São informações que eu também não sabia, que o Pilates trazia tantos benefícios para a nossa saúde, né? Então, uma dica para quem sofre de ansiedade, para quem está sofrendo
dor. De toda essa situação também que nós estamos vivendo agora, procure o fisioterapeuta, faça pilates, faça uma atividade física, alguma coisa para que a gente possa ocupar também a nossa mente, né? Também falando da fisioterapia para idosos, que é extremamente essencial, e nessa quarentena mais ainda, né? Quais são os cuidados e o que a fisioterapia pode auxiliar os idosos nessa quarentena? Então, a população dos idosos, né, eles sofrem muito mais do que nós na quarentena, né? Muitos idosos eles já eram ativos antes, né? E a atividade é muito importante para eles, para toda a questão de eles melhoram o equilíbrio deles, o humor deles, as funções diárias deles, eles se sentem mais dispostos, mais fortes a realizar, né? E de uma hora para outra eles tiveram que ficar em casa, né? Eles realmente necessitam ficar em casa, né? Eles estão no grupo de risco, muitos idosos têm outras doenças associadas também, então eles são um alvo, assim, né, dessa parte da contaminação. Eles precisam realmente ficar em casa. Só que os idosos, principalmente os que já realizavam alguma atividade física antes, eles vão sentir muita falta nessa quarentena deles, né? Muita falta. Se eles não continuarem a realizar alguma atividade, não só para o corpo, mas até para a ocupação da cabeça, né? Eles vão acabar ficando mais doentes ainda, né? Só que também é uma questão bem complicada tu pedir para o idoso fazer uma atividade física, porque ele precisa de orientação. Todo mundo precisa de orientação na hora de realizar um exercício, uma atividade física, e eles principalmente. Porque eles já têm uma perda de equilíbrio, muitos têm algum problema, já têm dores crônicas, né, dores de muito tempo. Então, às vezes, tu vai dizer para eles, tem que continuar a atividade física, mas será que eles não vão acabar se machucando mais dentro de casa? Como é que é o ambiente que eles vão fazer essa atividade física? Será que não é perigoso? Será que o chão não é escorregadio? Será que não tem um tapete lá que ele vai fazer algum exercício e ele pode ter uma queda, né? Então, a minha orientação, assim, é que para os idosos que já realizavam alguma atividade física antes, por exemplo, tem idosos que faziam academia ou que faziam fisioterapia e já tinham algum acompanhamento, a minha dica é que eles entrem em contato com essas empresas, né? Por exemplo, ou com a academia, com o profissional responsável, ou com o seu fisioterapeuta, tentando ajustar, né? Tentando se comunicar e o profissional poder passar algum conhecimento para eles, sendo um conhecimento que seja seguro, né? O profissional já conhece o seu idoso, então ele vai saber o que indicar, né, para essa pessoa fazer em casa. Claro que não é bom o idoso sair de casa e não é tão bom, talvez, o profissional ir na casa, né? Então, a parte do CREFITO e do CREF, que são os órgãos que regulamentam a profissão, né? Eles liberaram os teleatendimentos, que são atendimentos online. Isso é muito importante, é muito legal. Então, a minha dica é que alguém da família ou o próprio idoso mesmo entre em contato, né, com algum profissional, ou com um fisioterapeuta, ou com um educador físico. Nós temos muitos profissionais aqui na nossa cidade, né? E que a gente consiga entrar num consenso aí, conversar com esse ente da família, né, com esse cuidador, para tentar passar alguma coisa, então, que seja segura para o idoso fazer. Nem que seja uma caminhada, jogos de atividade, qualquer coisa assim, eu tenho certeza que vai ajudar eles muito. Muito bom. São dicas que, muitas vezes, a gente acaba passando desapercebido, porque nós temos os nossos avós, e a gente acaba deixando. Ariela, eu queria que tu falasse, nesse caso dos idosos, o que pode acarretar deles ficarem só sentados na frente de uma televisão nesse tempo, não mantendo nenhum tipo de alongamento, não tendo nenhuma caminhada, nada. O que isso pode acontecer com eles? Então, geralmente eles ficam muito deitados,
Nem é tanto a questão da televisão, eles acabam ficando muito deitados, mas é toda essa questão da imobilidade, né? Para eles, assim, tem muitos idosos que eles vão acabar indo para a cama e não vão sair mais. Então, eles vão ficar com dores articulares, da falta de movimento. Eles podem perder movimentos, eles vão perder força muscular. Então, coisas que eram fáceis antes, por exemplo, levantar da cama, ir no banheiro escovar os dentes, fazer um café da manhã, antes era fácil. Agora, com a parte da imobilidade, isso vai começar a ficar difícil, eles vão cansar rápido, eles vão ficar mais tristes, mais depressivos. Então, além das complicações de corpo, né, é toda a complicação de saúde mental também. Então, se você tem algum avô, avó que você perceba que precisa de um cuidado a mais, procure um profissional, não deixe isso passar, porque nós não sabemos até quando essa pandemia vai durar, então nós precisamos estar mais atento e olhar mais para o outro. Então, essa dica é valiosa. Bom, agora falando, alguém pegou Covid-19. Como a fisioterapia pode auxiliar na reabilitação de pacientes com Covid-19? Então, olha que coisa incrível, né? A fisioterapia, ela atende tantas pessoas e, inclusive, agora a gente está inserido nessa questão da reabilitação dos pacientes com o coronavírus, né? A gente pode atender, então, tanto na parte hospitalar, né? Os fisioterapeutas intensivistas ali, hospitalares, que atendem parte ambulatorial, que são pacientes que têm aquele sintoma mais leve, apenas uma falta de ar, né? Mas que precisam ficar internados. Ou até aqueles 5% lá dos pacientes que evoluem para um problema mais grave, né? Que vão precisar de fisioterapia intensiva, que vão precisar de um cuidado intensivo dentro de uma UTI. Aí entra a fisioterapia intensiva, né? Então, o físio, ele está junto com os cuidados de médicos e enfermeiros, também tem aí o fisioterapeuta para ajudar nessa parte respiratória do paciente. E além da parte respiratória, o paciente que fica, né, na unidade de terapia intensiva, ele fica muito tempo acamado, né? Até ele perde muita força muscular, né? Ele não se movimenta e ele perde muita força. Até, se eu não me engano, o paciente, em 10 dias de internação, já que ele fica acamado, ele pode perder até 30% da sua massa muscular. Isso é um número bem alto, né? Então, a físio, ela ajuda bastante nessa parte motora do paciente, ajudar na movimentação do paciente, ajudar na parte circulatória, né? E os pacientes que ganham alta também, né, que saem aí dessa terapia intensiva ou que já ganharam alta da parte ambulatorial, eles precisam ficar mais fortes. Pelo fato da imobilidade, pelo fato desses dias internados, eles perdem muita força, né? Então, a gente precisa restaurar o movimento deles, precisa ajudar eles nessa força. Até os pacientes reclamam muito que eles têm muita fadiga, que eles cansam muito rápido, né? E também tem toda a questão respiratória, de higiene do pulmão, né? A parte de trocas gasosas, né? De melhorar essa oxigenação do paciente. Então, a físio, ela está tanto tratando como no pós, né, no momento que o paciente ganha alta, nessa parte de reabilitação, para ele voltar às atividades dele normais. Aí. Então, né, como nós iniciamos a nossa live, que a Organização Mundial da Saúde, ela fala que ser saudável é o bem-estar físico, mental e social. E é isso que a fisioterapia faz, né? Ariela, então, para finalizarmos, então... só dando uma pausa aqui antes, lembrando do nosso apoiador, que nós temos aqui conosco a LC Móveis, que sempre está nos auxiliando com os seus móveis lindos, maravilhosos. Se você for visitar a loja, lá tem uma variedade de móveis para deixar a sua casa muito mais linda.
Muito obrigada, LC Móveis, então, pelo apoio. Ariela, então, para finalizarmos, eu gostaria que você falasse sobre os trabalhos que você realiza aqui no município, então. Então, eu sou formada já há 7 anos e meio, né? Me formei pela Universidade de Passo Fundo. E eu tenho um consultório particular, então, que eu trabalho com a fisioterapia convencional, né? Pré, pós-operatórios, com a parte da dor, a parte da reabilitação física e principalmente o Pilates. Então, a minha principal especialização, assim, é tratar os pacientes com o Pilates. Muito bom. O nosso principal objetivo dessa live é valorizar os nossos profissionais que nós temos aqui no município. Porque nós temos pessoas que investiram a sua vida, saíram do município para estudar, assim como o caso da Ariela, saiu do município para estudar e retornou para valorizar o nosso município. Então, vamos valorizar os nossos profissionais, vamos cada um ajudar um ao outro para que, nesse momento que todos estamos passando, todos estamos, cada um com as suas dificuldades, vamos ajudar uns aos outros. Eu acho que isso é de extrema importância. Vamos valorizar as pessoas, os profissionais de saúde, o comércio local. Vamos comprar aqui, vamos nos ajudar para que todos possamos passar bem essa pandemia. Ariela, mais alguma coisa que tu acha importante destacar, deixar alguma dica para as pessoas que estão nos assistindo? Eu gostaria de me disponibilizar, né, se alguém tiver alguma dúvida, principalmente nessa questão dos idosos que a gente falou, né? Se alguém estiver precisando de alguma dica, enfim, eu gostaria de deixar meu nome à disposição, me disponibilizar. Se precisarem irem até o consultório também, a gente pode conversar, né? E é isso aí, eu gostaria de agradecer o convite, então, falar um pouquinho sobre a minha profissão, né? E obrigada. Ariela, muito obrigada por aceitar esse convite. Com certeza foi muito útil para nós. Para mim também aprendi muito. Até me acendeu um desejo de fazer Pilates, que é uma coisa que... Vai gostar. Que é muito útil. Agradecemos também a você. Lembrando que a nossa live, você pode participar fazendo perguntas. Nós não temos nenhuma pergunta? Não temos hoje perguntas. Mas, se você tiver perguntas, sugestões de pautas profissionais que você deseja ouvir, mande no nosso WhatsApp, que está ali aqui embaixo. Faça sua sugestão, participe, interaja conosco para que a gente possa enriquecer mais ainda a nossa Live News. Muito obrigada, então. Muito obrigada, Ariela. Procure um profissional capacitado para que todas as suas dúvidas venham ser sanadas. Cuidado com muitas vezes a gente se automedicar, cuidado, muitas vezes a gente vai lá e procura várias coisas e tem muita informação, a internet é muito rica para isso. Mas vamos ter mais cuidado e vamos procurar quem realmente entende do assunto. Muito obrigada, então, e até a próxima quarta-feira. Até mais. Tchau, tchau.